Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Existem segredos que destroem famílias inteiras. O meu destruiu tudo em que eu acreditava. Meu nome é Eduarda, tenho 26 anos e hoje sou uma mulher forte e independente. Mas houve um tempo em que eu não sabia quem realmente era, porque toda a minha vida foi construída sobre a maior mentira que alguém poderia imaginar. Eu cresci numa cidadezinha no interior da Argentina, numa família que muitos consideravam perfeita. Meu pai, um homem de negócios respeitado, minha mãe, uma mulher séria e distante, e eu, a filha única que sempre teve tudo o que precisava. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Mas o que eu não sabia naquela época é que a minha vida estava construída sobre uma mentira que me marcaria para sempre. Desde que eu me entendo por gente, Camila foi uma presença constante na minha vida. Camila era minha babá, mas para mim ela sempre foi algo a mais. Ela me criou, cuidou de mim, me dava comida e me abraçava nas noites em que eu sentia medo. Era uma mulher humilde, não sabia ler nem escrever, e sempre me pareceu um pouco quieta, reservada. Mas o amor dela por mim era palpável. Ela cuidava de mim como se eu fosse sua própria filha. Lembro das mãos dela, ásperas de tanto trabalhar no campo antes de vir para nossa casa, e de como elas me acariciavam com uma delicadeza que eu não conhecia na minha própria mãe. Minha mãe biológica sempre foi fria e distante comigo. Ela me amava, disso eu não duvido, mas nunca foi carinhosa. Me dava ordens, me educava, mas o amor, esse eu sentia vir de Camila. Minha vida com Camila sempre foi tranquila, até eu completar 17 anos. Foi nessa época que eu comecei a notar que alguma coisa não estava bem na minha casa. Embora tudo parecesse normal, havia um silêncio tenso, como se todos nós estivéssemos andando em casca de ovo. Meus pais sempre tinham sido rígidos, mas naqueles anos eu senti que havia algo mais do que só disciplina. Minha mãe, sempre ocupada com seus compromissos sociais, parecia me dar ainda menos atenção do que o habitual. Meu pai, por outro lado, era autoritário, distante, e eu nunca me senti realmente próxima dele. Mas, à medida que fui crescendo, comecei a notar que, na verdade, eu não me sentia próxima de nenhum dos dois. Camila continuava cuidando de mim, embora eu já não precisasse tanto dela como quando era criança. Mesmo eu sendo adolescente e podendo fazer as coisas sozinha, ela continuava sempre ali em silêncio, me observando com aqueles olhos tristes, mas cheios de amor. Algo no olhar dela me tocava, mas eu nunca entendi direito o porquê. Às vezes eu a pegava me olhando como se quisesse me dizer alguma coisa, mas ela sempre se calava. Tudo mudou numa tarde de verão, pouco depois de eu completar 17 anos. Meus pais estavam na sala de jantar, discutindo. Não era raro que eles discutissem, mas dessa vez algo no tom de voz deles me fez parar. Eu estava subindo as escadas para o meu quarto, mas quando ouvi as vozes, parei para escutar. Não fiz isso por ser fofoqueira, mas porque algo dentro de mim me dizia que eu precisava ouvir. Da escada, perto da porta meio aberta da sala, ouvi a voz da minha mãe, firme, mas com um tremor que eu nunca tinha notado antes. Não podemos continuar assim. Ela já não é mais criança, minha mãe dizia, num sussurro urgente. Se ela chegar a descobrir, eu não sei o quê. Ela não vai descobrir, respondeu meu pai, mais calmo, embora com um tom severo. O passado é passado. Camila nunca soube de nada e Eduarda também não saberá. Eu senti meu estômago dar um nó. Do que eles estavam falando? O que era que eu não devia saber? Decidi recuar e voltar para o meu quarto antes que me descobrissem. Fechei a porta e fiquei ali pensando, com o coração batendo forte no peito. Alguma coisa não estava bem. Minha família, aquela que eu achava perfeita,
Escondia um segredo que eu não podia deixar de investigar. Durante as semanas seguintes, aquela conversa não parava de girar na minha cabeça. Comecei a prestar atenção em pequenos detalhes que antes eu não havia notado. Como minha mãe evitava falar de certos assuntos comigo. Como Camila ficava nervosa quando eu mencionava coisas sobre minha infância. Como meu pai mudava de assunto quando eu perguntava sobre meus avós ou sobre como eles tinham decidido me adotar. Algo que eu sempre soube, mas nunca tinha pensado muito a respeito. Um dia, decidi que não aguentava mais. Eu estava na cozinha com Camila, que, como sempre, estava lavando a louça depois do jantar. Olhei para ela, tentando controlar o tremor nas minhas mãos, e perguntei diretamente: Camila, o que meus pais estão escondendo de mim? Camila parou de lavar a louça. Pude ver suas costas ficando tensas, suas mãos apertando o pano que ela segurava. Ela não respondeu imediatamente, e quando o fez, sua voz tremia. Nada, Duda. Por que eles esconderiam algo de você? Não fala besteira. Mas algo no tom dela me fez saber que ela estava mentindo. Eu a encarei fixamente, e ela evitava meu olhar. Camila não era boa em mentir. Nunca tinha sido. Camila, por favor, eu sei que tem alguma coisa. Eu ouvi. Eu preciso saber a verdade. Camila soltou um suspiro profundo e largou a louça. Secou as mãos no pano e, finalmente, sentou-se na minha frente, na mesa da cozinha. Seus olhos, que sempre tinham sido tão ternos e carinhosos, estavam cheios de tristeza. Ela não me olhava diretamente, como se fosse difícil encontrar as palavras. Eu não sei de nada, Duda, ela disse, mas sua voz falhou no final. Percebi que ela estava prestes a chorar. A raiva, a frustração e o medo se misturaram dentro de mim. O que estava acontecendo? Por que Camila, a pessoa em quem eu mais confiava, estava mentindo para mim? Levantei da mesa e saí da cozinha sem dizer uma palavra. Fui direto para o meu quarto. Eu sentia que tudo ao meu redor estava começando a desmoronar. Naquela noite não pude dormir. Minha mente dava voltas, tentando encontrar respostas. Foi então que decidi que não podia continuar esperando que alguém me dissesse a verdade. Eu tinha que buscá-la sozinha. Eu sabia que meu pai guardava uma gaveta trancada com chave em seu escritório, um lugar que ele sempre me disse que eu não podia entrar. Durante os dias seguintes, procurei pela chave obsessivamente. Finalmente a achei numa gaveta velha no closet da minha mãe. Com as mãos trêmulas, abri a gaveta do escritório. Dentro da gaveta, encontrei uma série de cartas velhas. Algumas delas estavam endereçadas aos meus avós biológicos, os pais de Camila. No início, eu não entendia o que estava lendo, mas à medida que avançava, o horror do que descobri me atingiu como um trem. As cartas revelavam que meus avós biológicos, os pais de Camila, tinham entregue a neta, eu, quando ela ficou grávida muito jovem. Era uma família pobre, do campo, que não tinha meios para me criar. Mas o mais terrível de tudo foi descobrir que Camila não tinha sido apenas uma jovem mãe solteira. Ela tinha sido abusada. Segundo as cartas, o abusador não era outro senão o pai do meu pai adotivo. Meu avô adotivo. Tudo foi um acordo entre as duas famílias. Camila daria à luz, e meus pais adotivos me criariam como sua filha. Disseram a Camila que seu bebê havia morrido no parto e, anos depois, a contrataram para trabalhar como minha babá, sem que ela jamais soubesse que a menina que ela cuidava e a quem amava como sua própria filha era de fato sua filha biológica. A dor e a traição me invadiram. Eu não sabia como processar o que acabara de descobrir. As pessoas que eu acreditava serem minha família tinham mentido para mim durante toda a minha vida. E Camila, a mulher que me criou, que me amava como ninguém, tinha sido vítima de um sistema cruel e manipulador. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aquelas cartas, e eu sabia que tinha que contar a verdade para Camila, mesmo que isso significasse partir o coração dela. Alguns dias depois, quando finalmente tive coragem, fui procurá-la em seu quarto.
Ela estava sentada na cama, com as mãos no colo, como se soubesse que algo estava para acontecer. Sentei ao lado dela e mostrei as cartas. No começo, ela não entendeu o que via, mas quando li o conteúdo em voz alta para ela, seu rosto se transformou. A tristeza, o desespero, a dor, tudo tomou conta dela. Não, não pode ser, Duda, ela sussurrou, com a voz falhando por causa das lágrimas. Eles me disseram que meu bebê tinha morrido. Me disseram que eu nunca veria minha filha. As lágrimas começaram a cair por seu rosto, e eu não consegui conter as minhas. Nós nos abraçamos, e naquele momento eu soube que nossa relação havia mudado para sempre. Camila não era só minha babá, era minha mãe. A mulher que tinha me amado mais que ninguém no mundo, mesmo sem ela mesma saber. Depois daquele dia, tudo mudou. Meus pais adotivos, quando souberam que eu tinha descoberto a verdade, tentaram esconder tudo, como se nada tivesse acontecido. Mas eles já não podiam controlar a situação. Eu já não era a garota ingênua que eles haviam criado sob uma fachada de mentiras. A dor e a raiva que eu sentia deles eram indescritíveis, mas ao mesmo tempo a confusão me corroía por dentro. Como eles puderam ser capazes de algo tão cruel? Lembro do primeiro confronto que tive com meu pai adotivo. Eu tinha esperado a noite toda para poder falar com ele a sós. Minha mãe estava na cozinha, ocupada com seus afazeres de sempre, e Camila tinha se retirado para seu quarto, ainda em choque com tudo o que havia descoberto. Minhas mãos tremiam e meu coração batia forte, mas eu sabia que não podia continuar calada. Pai, eu disse entrando em seu escritório, o mesmo lugar onde eu tinha encontrado as cartas. Preciso falar com você. Ele ergueu os olhos dos papéis com uma calma que me deixava nervosa. Era como se nada do que tinha acontecido o afetasse minimamente. Eduarda, já é tarde. Não acho que seja o momento de... Não me importa a hora. Eu o interrompi, com um tom que eu jamais tinha usado com ele antes. Eu já sei de tudo. Sei o que fizeram com Camila. Sei que mentiram para mim a minha vida inteira. Pela primeira vez, eu o vi perder a compostura. Seu rosto, sempre tão sereno, ficou tenso. Ele deixou os papéis de lado e se levantou, caminhando até mim com passos lentos, mas firmes. Você não sabe do que está falando, ele respondeu, com uma frieza que me fez estremecer. Tudo o que fizemos foi para te proteger, Eduarda, para te dar uma vida que ela nunca poderia ter te dado. Me proteger? Eu quase gritei. Vocês me roubaram da minha mãe, mentiram para ela. Fizeram ela acreditar que a filha dela tinha morrido, enquanto me criavam como se eu fosse um objeto, uma propriedade de vocês. Camila não podia cuidar de você, ele explodiu finalmente. Era uma garota do campo sem educação, sem nada. Não teria recursos para te dar uma vida decente. O que fizemos foi o melhor para você. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Para eles, eu não era nada mais do que o resultado de um acordo frio, uma transação na qual Camila tinha sido usada e depois descartada. Minhas mãos tremiam, mas tentei manter a calma. Foi o seu pai, não foi? Perguntei, baixando a voz, mas com uma fúria contida que ameaçava explodir. Ele abusou dela. E vocês sabiam. Vocês sabem o que fizeram com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai adotivo me olhou com os olhos cheios de uma mistura de raiva e algo que eu nunca tinha visto nele. Medo. Não volte a dizer isso, Eduarda, ele me advertiu. Você não sabe do que está falando. Tudo o que fizemos foi pelo seu bem, e eu não vou permitir que você destrua esta família por algo que você não entende. A conversa foi interrompida abruptamente quando minha mãe entrou no escritório. Ao ver nós dois, ela soube imediatamente que algo estava errado, mas não disse nada. Seu rosto mostrava o mesmo medo e desconcerto que o do meu pai. Naquele momento percebi que eles nunca admitiriam a verdade, nunca aceitariam o que tinham feito. Para eles, continuariam sendo os heróis de uma história que eles mesmos haviam inventado. Mas, para mim,
A verdade já não podia ser ignorada. Saí do escritório dele com um nó no peito e fui procurar Camila. Ela estava sentada em seu quarto, ainda com lágrimas nos olhos. Aproximei-me dela e me ajoelhei ao seu lado, pegando suas mãos entre as minhas. A gente tem que ir embora, Camila, eu disse, quase suplicando. Não podemos continuar aqui. Não mais. Camila me olhou e por um momento vi em seus olhos a dúvida. Toda a sua vida tinha girado em torno de trabalhar para minha família, de cuidar de mim sem saber que eu era sua filha. Ela era uma mulher simples, que não sabia ler nem escrever e que tinha vivido na ignorância de uma verdade que a havia destruído. A gente vai para onde, Duda? Ela me perguntou com a voz falhando. Eu não sei, mas a gente vai embora juntas. Não me importa para onde, mas não podemos continuar aqui. Naquela noite, tomamos a decisão de ir embora. Foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar na minha vida. Mas eu sabia que não podia continuar vivendo sob o mesmo teto de pessoas que haviam mentido para mim, que haviam roubado de Camila tudo o que ela tinha direito de saber. Fomos embora no dia seguinte, com a roupa do corpo, e nos mudamos para uma pequena casa no campo, num vilarejo próximo. No começo, tudo foi difícil. Camila, embora estivesse feliz por estar comigo, ainda não conseguia processar tudo o que havia descoberto. Eu, por minha parte, lutava para seguir em frente. Eu não tinha muito dinheiro, mas meus avós biológicos, que embora tivessem me entregue para a adoção, talvez sentindo remorso, nos enviavam uma pequena quantia em dinheiro todo mês. Com isso, pelo menos, podíamos sobreviver. Camila tentou continuar trabalhando, mas depois de tudo o que havia passado, eu não podia permitir que ela continuasse escravizada em um trabalho que a havia destruído. Prometi a mim mesma que faria todo o possível para que ela não tivesse que voltar a trabalhar nunca mais. Eu sabia que depois de tanto sofrimento, ela merecia paz. Durante os anos seguintes, estudei com todas minhas forças para conseguir terminar minha faculdade de engenharia agrônoma. Eu queria dar a Camila uma vida melhor, uma vida em que pudéssemos viver juntas, sem depender de ninguém. Foi difícil, mas com esforço e dedicação eu consegui. Hoje, graças a Deus, já formada em engenharia, posso dizer que finalmente encontramos a paz que tanto buscávamos. Camila não precisa mais trabalhar e juntas construímos uma vida na qual finalmente podemos desfrutar da relação que sempre deveríamos ter tido, a de mãe e filha. Vivemos numa pequena casa que fizemos ser nossa, rodeadas pelo campo, longe da dor e das mentiras que um dia nos prenderam. Cuidamos uma da outra, e embora as lembranças do passado ainda doam, sabemos que o amor que compartilhamos é mais forte do que qualquer mentira. Às vezes, Camila me conta histórias de quando era jovem, de seus dias no campo, de como sempre havia sonhado em ser mãe. Cada vez que ela faz isso, me dói pensar no que lhe roubaram, nos anos que ela perdeu acreditando que sua filha estava morta. Mas também me conforta saber que agora estamos juntas e que ela finalmente pode viver a vida que sempre mereceu. O passado nos marcou, mas já não nos define. Hoje, Camila e eu somos livres. Livres para viver, para rir, para nos amarmos como mãe e filha, como sempre deveria ter sido. E embora eu jamais possa esquecer o que me fizeram, o mais importante é que eu não estou mais sozinha. Tenho minha verdadeira mãe comigo e juntas encontramos a paz que tanto nos negaram. As cicatrizes do passado nunca vão desaparecer completamente. O que fizeram com a gente deixou marcas que vão durar para sempre. Mas quando vejo Camila sorrindo na nossa pequena casa no campo, quando sinto o abraço dela e ouço ela me chamar de filha, eu sei que valeu a pena ter descoberto a verdade, porque agora a gente tem o que sempre deveria ter tido desde o começo. Uma vida juntas, de verdade, e ninguém nunca mais vai poder tirar isso de nós. A oferta parecia boa demais para ser verdade.
um salário generoso, uma casa num bairro de luxo, apenas fins de semana. Ele disse que era para cuidar do filho dele. Eu aceitei sem hesitar. Foi o maior erro da minha vida, porque aquilo que me esperava naquela casa não era nenhuma criança. Foi isso que eu descobri da maneira mais assustadora possível quando eu tinha 18 anos. Meu nome é Clara e eu tirei um ano sabático antes de ir para a faculdade. Eu voltei para minha cidade natal para cuidar da minha mãe, que naquela época tinha sofrido uma lesão no trabalho e precisava ficar em casa. Só o meu pai estava trabalhando naquele momento. Então, para complementar nossa renda, eu comecei a procurar um bom trabalho de babá. Eu tinha boas referências e avaliações como babá freelancer na região da Baía de São Francisco, na Califórnia. Eu trabalhava com isso desde os 16 anos. Já trabalhei com algumas famílias de alto nível, com algumas crianças de classe média alta também, e eu nunca tive nada além de ótimas experiências e lembranças. Algumas dessas famílias ainda são minhas amigas hoje. Mas Henrique, não. Henrique viu meu perfil online e queria que eu fosse até a casa dele para cuidar do seu filho, Lucas. Ele me disse que o trabalho seria apenas nos fins de semana, já que era o único momento em que, segundo as palavras dele, Lucas vem para casa. Essa foi uma forma bem estranha de dizer isso, mas eu imaginei que ele era divorciado e que o filho só vinha nos fins de semana para as visitas. Naquele momento, não vi nenhum sinal de alerta. E, para ser sincera, o valor da hora era significativamente melhor do que qualquer outra proposta de trabalho na região. Eu estava totalmente convencida. Eu dirigi até a casa de Henrique naquela manhã de quinta-feira. Ficava num subúrbio rico, a apenas uns 30 minutos de mim. O gramado parecia muito mal cuidado, com grama alta e enfeites de jardim espalhados de forma sinistra por todo o quintal da frente. Será que eles não têm uma associação de moradores aqui? Eu me perguntei. O lugar parecia muito feio e bagunçado. Um homem corpulento, que parecia ter uns 50 e tantos anos, abriu a porta com um sorriso. Me deu bom dia, mas imediatamente fui impactada pelo fedor podre vindo de dentro da casa. Isso era muito estranho para um bairro que parecia tão agradável. De qualquer forma, quem sou eu para julgar? Estou acostumada com gente bagunceira. Minha colega de quarto na faculdade também era. Então entrei, feliz. A casa estava bagunçada e não tinha nada demais. Henrique foi muito gentil no começo. Ele me cumprimentou e perguntou se eu queria beber alguma coisa. Eu disse que água estaria bom, mas que eu mesma poderia buscar. Ele colocou a mão no meu joelho e disse para eu não me preocupar, que ele traria para mim. Aquele contato físico repentino me surpreendeu. Não chegou a ser estranho, ainda. Foi só surpreendente. Talvez ele fosse só uma pessoa naturalmente afetuosa. Eu olhei ao redor da casa e imediatamente notei um detalhe óbvio. Não havia fotos da família dele. Em vez disso, as paredes estavam enfeitadas com cabeças de cervos, alces e outros animais que eu presumi que ele tinha caçado. Como amante de animais, isso me deixou um pouco desconfortável, mas eu não queria julgar. O que realmente me perturbou foram os animais empalhados na lareira. Havia um macaco empalhado, arrepiante, cujo pescoço e cabeça estavam fracamente conectados apenas por um arame. Tentei não olhar para ele. O que realmente estava me incomodando era que, para um suposto pai amoroso, não havia nenhuma foto de Lucas. Cada uma das dúzias de famílias com quem eu já trabalhei tinha fotos dos filhos enfeitando as paredes, as geladeiras e a sala de estar. Esses eram grandes sinais de alerta para mim. Eu não deveria tê-los ignorado. Ele voltou com a água e começou a me entrevistar. Ele parecia muito impressionado com minha experiência como babá. Me perguntou se eu alguma vez já tinha trocado fraldas. Sim, claro. Alguma vez já alimentou uma criança com mamadeira enquanto tentava dormir? Sim, isso faz parte do trabalho, especialmente com crianças muito pequenas. Alguma vez já amamentou? Como?
Meus olhos se arregalaram ao ouvir a pergunta. Eu era babá, não uma ama de leite. Que pergunta bizarra, sinceramente. Ele ficou muito na defensiva com a minha reação, dizendo que era só uma pergunta. Eu estava pronta para ir embora naquele exato momento, mas lembrei a mim mesma que ele estava pagando mais do que qualquer outra pessoa. Então, de repente, como se tivesse virado uma chave, ele ficou gentil de novo e pediu desculpas se tinha me ofendido. Eu disse que estava tudo bem. Nós concordamos com todos os termos. Ele pegou um contrato. Isso incluía um acordo de confidencialidade. Tudo o que acontecesse no meu trabalho não poderia ser discutido com ninguém. Não era a primeira vez que eu tinha que assinar esse tipo de acordo, mas geralmente era para famílias mais ricas e famosas, daquelas que você com certeza já ouviu falar. Mas esse cara estava pagando ainda mais do que eles. Então, eu assinei mesmo assim. 2 dias depois, o sábado chegou, e era hora de eu finalmente conhecer o pequeno Lucas. Na minha cabeça, eu esperava que ele não fosse nada parecido com o pai dele, que honestamente me dava medo. Conforme Henrique tinha me instruído, peguei a chave escondida num pequeno vaso de planta pendurado na entrada e, ao entrar pela porta, recebi uma mensagem no meu celular. Ele dizia que tinha deixado Lucas dormindo no quarto dele enquanto ele estava fora. Para mim, essa não era uma decisão sábia como pai, porque se houvesse alguma emergência, deveria ter um adulto na casa imediatamente. Subi correndo as escadas e vi um quarto com a porta coberta de adesivos que as crianças pequenas adoram. Abri a porta devagar. O quarto era realmente projetado para um bebê. Música relaxante, adesivos de estrelas que brilham no escuro. Mas tinha algo muito estranho ali. O berço era anormalmente grande. Caminhei cuidadosamente até aquele berço enorme e olhei lá dentro. O que eu vi me deixou em choque total. Lucas estava lá, claro, mas não era nenhuma criança. Era o Sr. Henrique, deitado ali na cama, usando apenas fraldas para adultos e com uma chupeta na boca. Ele começou a falar comigo com voz de bebê. Eu simplesmente não conseguia aguentar. Ele choramingava como um bebê. Eu nunca vou esquecer a imagem de um homem adulto agindo como uma criança, implorando para que eu trocasse sua fralda e o alimentasse. Ele me pediu para alimentá-lo porque estava com fome e para trocar a fralda dele porque estava suja. Ah, de jeito nenhum. Eu disse a ele que estava indo embora. Ele me disse que eu estava sendo grossa e preconceituosa. Eu respondi diretamente que não julgo as pessoas por qualquer fetiche ou diversão que elas tenham por conta própria, mas eu não aceitei isso. Ele insistiu que sim, tentando me manipular, de jeito nenhum. Então, ele me chamou de mamãe. Aquilo foi o bastante. Eu estava decidida. Saí do quarto e corri em direção às escadas. Estava prestes a descer quando, de repente, senti um puxão violento nos meus cabelos. Henrique tinha me alcançado. Ele me puxou para trás com tanta força que nós dois perdemos o equilíbrio e caímos no chão do corredor, perto do topo da escada. Ele estava gritando insultos, me arrastando pela camisa de volta para o quarto. Dizia que já tinha me pagado e que tínhamos um contrato. Num impulso de desespero, eu mordi a mão dele com força. Ele recuou de dor, soltando minha camisa. Foi o suficiente. Me levantei e desci as escadas correndo, com o gosto metálico do sangue daquele homem perturbador na minha boca. Atravessei a sala, abri a porta da frente e corri até meu carro que estava estacionado na rua. Entrei rapidamente, tranquei as portas e liguei o motor com as mãos tremendo. Só quando estava a alguns quarteirões de distância, parei num semáforo e olhei para trás, na direção da casa. Mesmo daquela distância, consegui ver a silhueta dele na janela da frente, escondido atrás da cortina. Ele não tinha saído para me perseguir, afinal, estava apenas de fraldas. Mas lá estava ele, me observando como o predador que era. Eu considerei se deveria dar queixa contra ele, mas estava preocupada com o que quer que fosse que eu tinha assinado.
Eu não tinha dinheiro para advogados. Em vez disso, eu simplesmente pedi uma ordem de restrição. Bloqueei ele de todas as redes sociais, troquei meus números e esperei pelo melhor. De vez em quando eu recebia um e-mail ameaçador, me xingando com insultos. Não importava quantas vezes eu trocasse minha conta, ele conseguia me encontrar. Eu nunca me senti segura, até que me mudei para centenas de quilômetros de distância, para a universidade onde estou agora. Existe um outro caso parecido com o meu, onde um pai assassinou o próprio filho depois de encontrar fotos dele usando fraldas. Eu comecei a chorar quando li isso, e foi então que eu decidi que tinha que contar a minha história. Hoje, quando olho para trás, vejo todos os sinais que ignorei. A pergunta sobre amamentação, a falta de fotos, aquele primeiro toque no meu joelho. Meu instinto gritava que algo estava errado, mas eu escolhi o dinheiro. Quase paguei com muito mais do que isso. Se você trabalha entrando na casa de desconhecidos, aprenda com o meu erro. Aquela sensação ruim no estômago existe por uma razão. Não importa quanto estejam oferecendo, confie no seu instinto e saia de lá, porque alguns traumas não têm preço que compense. Vou contar algo que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Algo que mudou minha vida para sempre e ainda me assombra até hoje. Meus pais sempre trabalharam muito, então cresci sendo cuidado por babás. Eles nunca foram o casal ideal e passavam a maior parte do tempo fora de casa para evitar qualquer tipo de confronto. Eu, por outro lado, me acostumei com aquilo. Claro, me sentia sozinho às vezes, mas logo percebi que eles ficavam melhor assim. Nunca entendi por que não se divorciaram. Nossas vidas teriam sido bem melhores. Eu tinha 12 anos quando tudo aconteceu. Minha mãe estava numa viagem de negócios e estávamos só meu pai e eu. Ele me buscou na escola. Quando entrei no carro, ele ligou o motor e perguntou: "Como foi a escola?" Respondi com um tom sombrio como sempre: "Bem, não se preocupe. A escola também era uma droga nos meus tempos." Meu pai continuou falando e eu abaixei o vidro do carro para olhar para fora. Eu tinha ficado tão indiferente aos meus pais que quase parei de dar qualquer reação a eles. Quando meu pai percebeu que eu não ia participar da conversa, ele parou de falar por um tempo. Estávamos esperando num semáforo quando ele fez outra tentativa. Então, eu estava pensando: tudo bem para você ficar sozinho em casa esta noite? Eu tenho que me encontrar com um amigo por causa do trabalho e... Eu vou ficar bem, pai. Eu sabia o que ele ia dizer depois. Então, não esperei ele terminar. Ele soltou um suspiro pesado e permaneceu em silêncio pelo resto do caminho. Quando chegamos em casa, subi direto para o meu quarto. Mais tarde, meu pai entrou com uma fatia enorme de pizza e sentou ao meu lado. "Preparei sua janta e chamei uma babá para cuidar de você. Ela vai ficar aqui até eu voltar." "Eu não preciso de babá." Eu sei. Você já é um homem. Mas sua mãe não me deixa te deixar sozinho, cara." Não discuti, porque nunca interagi muito com minhas babás. A maioria delas simplesmente ficava jogada no sofá, falando com os namorados e comendo nossos salgadinhos. Esperava que essa fosse igual, mas eu estava completamente enganado sobre Luana. Quando a campainha tocou, meu pai me chamou para descer. Ao chegar perto da sala, ouvi meu pai rir como nunca antes. Era o tipo de risada que alguém dá quando está sendo elogiado. Ao entrar na sala, o vi parado perto da porta, todo arrumado. Ele olhou para mim e disse: "Aí está o Lucas, essa é a Luana. Ela vai ser sua babá esta noite. Não quero reclamações, então é melhor se comportar." Essa foi a primeira vez que encontrei Luana. Ela se virou para mim e a primeira coisa que notei foram seus olhos azul cristalinos. Havia algo nos olhos dela que a fazia parecer imensamente misteriosa. Ela tinha um olhar penetrante que quase espiava minha alma. O mais estranho era a forma como ela piscava, o que fazia muito raramente.
Desde aquele exato momento, senti que havia algo estranho nela. Mas guardei para mim. Ela se aproximou e disse com uma voz tranquila: "Olá, Lucas. Espero que a gente seja amigos." Sorri sem graça e fiquei ali parado. Meu pai saiu com o carro e me virei para subir para o meu quarto. "Lucas, espera." "Sim? Você gostaria de ver um filme comigo? Posso fazer pipoca." "Está bem." Durante todo o filme, tive uma sensação estranha. Eu percebia que Luana me olhava de canto de olho. Em certo ponto, aquilo se tornou insuportável para mim. "Estou cansado. Vou terminar minha janta e ir para a cama." "Está bem, vou esquentar no micro-ondas para você." Luana se levantou e foi para a cozinha. O tempo todo em que comi, ela ficou sentada na minha frente com um sorriso realmente perturbador. Depois, subi rapidamente para o meu quarto e não saí até meu pai voltar por volta das 10 da noite. Quando ouvi o carro dele estacionando na entrada, me aproximei da janela do meu quarto. Vi Luana sair de casa. Meu pai conversou com ela por alguns minutos na porta. Finalmente, ele deu boa noite e entrou. Observei ela se afastar, mas de repente parou e olhou diretamente para a minha janela. Me afastei rapidamente, mas sabia que ela tinha me visto. A partir daquela noite, Luana se tornou a primeira opção na lista de babás toda vez que meus pais precisavam de uma. Apesar de ela se dar bem com meu pai, quase não falava com minha mãe. Para ser exato, a ignorava completamente, como se minha mãe não existisse. Com o tempo, comecei a notar o quão estranha ela realmente era. Uma tarde de domingo, eu estava brincando no Jardim dos Fundos enquanto meus pais estavam fora. Tinham me deixado com Luana. Eu estava correndo atrás de uma borboleta quando o cachorro do meu vizinho latiu para mim, o que me assustou e me fez perder o equilíbrio. Tropecei numa pedra e caí de cara no chão. Machuquei o queixo e começou a sair sangue. Luana me levou para dentro de casa e cuidou do meu ferimento. Depois que me senti um pouco melhor, ela olhou para mim e disse: "Quer ver uma coisa legal?" Balancei a cabeça dizendo que sim, porque queria me distrair da dor. Ela pegou uns biscoitos na cozinha e me disse para segui-la. Voltamos ao Jardim dos Fundos e ela começou a chamar o cachorro do vizinho. O cachorro veio correndo até a cerca e começou a latir de novo. Ela se aproximou e jogou um biscoito para ele. O cachorro parou de latir para cheirar o biscoito. Assim que o cachorro começou a comer, Luana pegou uma pedra do chão e atirou na cara do cachorro, fazendo ele gritar de dor. O cachorro perdeu um olho e o sangue jorrou da ferida. Então ela se virou para mim e disse: "Olha, Lucas, agora estamos quites." Fiquei muito assustado. Quando minha mãe chegou em casa, contei a ela o que Luana tinha feito com o cachorro do vizinho. Minha mãe gritou com ela por seu comportamento cruel e começou uma briga. Minha mãe jogou dinheiro sobre a mesa e disse: "Quero que você saia da minha casa agora mesmo. Não se atreva a chegar perto do meu filho nunca mais. Você está louca." O rosto de Luana ficou furioso. Ela disse com uma voz assustadora: "Você não me contratou. Foi o senhor Bento. Fique com o seu dinheiro." "Como você ousa falar assim comigo? Saia da minha casa ou vou ligar para a polícia." Luana saiu de casa furiosa. Quando meu pai chegou, minha mãe contou tudo para ele. E em vez de tomar as atitudes certas sobre o assunto, eles brigaram. Minha mãe culpou meu pai por gostar demais de Luana, e meu pai se defendeu dizendo que não tinha ideia de que a garota era louca. Junto com esse problema, surgiram outros sobre o casamento deles, e a briga ficou maior. Meu pai ficou bêbado naquela noite e dormiu no sofá. Fui para a cama com o coração pesado e ouvi os soluços da minha mãe vindos do quarto dela. Eu tinha certeza de que meus pais iam se divorciar a qualquer momento. As lágrimas rolaram pelos meus olhos pela primeira vez, já que eu não podia dizer à minha mãe que meu pai não tinha culpa pelo comportamento psicótico de Luana. Eventualmente, adormeci, exausto. Mas acordei com um barulho vindo do andar de baixo. Levantei da cama pensando que meus pais deviam estar brigando de novo. Desci as escadas rapidamente.
Quando cheguei à sala, meu coração parou de medo. Era Luana. Ela estava parada na nossa sala, com o braço em volta do pescoço da minha mãe, apontando uma pistola para a cabeça dela. O rosto dela nunca pareceu tão assustador. O ódio queimava em seus olhos. E meu pai implorava para que ela largasse minha mãe. Por favor, Luana, você não precisa fazer isso. Todos nós podemos nos acalmar, podemos resolver as coisas. Por favor, solte minha esposa. Sua esposa. Ela nem te ama, mas eu te amo. Te amei desde o primeiro dia que te conheci. Só temos que nos livrar dessa magrela e então poderemos viver como uma família feliz. Vou cuidar bem do Lucas. Você não vai precisar de mais babás para ele, porque eu serei a mãe que ele merece. Dizendo isso, ela parou de apontar a arma por um segundo e bateu na cabeça da minha mãe com a coronha de metal da pistola. Minha mãe gritou de dor. Ela começou a sangrar muito e meu pai pulou para tentar desarmá-la. Os três começaram a lutar e minha mãe conseguiu se soltar. Gritei ao ver essa cena assustadora bem na minha frente e de repente ouvi um bang bem alto. Tudo ficou em silêncio. Vi meu pai coberto de sangue e minha mãe correu na direção dele gritando, não! Mas quando ele se afastou, Luana desabou no chão segurando o peito. Ela estava morta. Depois soubemos que a bala tinha atingido o coração dela. Luana tinha arrombado a fechadura da porta dos fundos para entrar. Ela planejou tudo. Hoje, meu pai está sendo julgado. Minha mãe e eu já contamos ao júri inúmeras vezes sobre aquela noite terrível. Expliquei que meu pai nunca quis matar Luana, que foi um acidente durante a luta, um momento de pânico tentando proteger minha mãe. Nosso advogado trabalha muito para provar a verdade. Meu pai era vítima tanto quanto nós. Só quero que isso acabe logo e que possamos ter nossa vida de volta, mesmo que nunca mais seja a mesma. Isso aconteceu logo depois do ensino médio, quando eu estava desesperada por dinheiro. Voltava da casa de um amigo numa noite de fim de mês. Para economizar, pedi a bicicleta velha dele emprestada em vez de pegar o ônibus. Pedalava por uma estrada vazia tarde da noite. As luzes dos postes e os grilos cantando eram minha única companhia. Passava por uma casa de penhores fechada quando vi um anúncio na parede. O título em negrito dizia: Procura-se babá. Parei para olhar melhor. Tirei uma foto do anúncio, achando que alguém já teria pegado a vaga. Mas liguei assim que cheguei em casa. Uma mulher atendeu e depois de uma conversa rápida, me ofereceu o trabalho. Ela parecia desesperada. Disse que trabalhava com imóveis e precisava viajar por 3 dias. Tinha um filho de 5 anos que precisava de cuidados. Ofereceu $600, o que achei estranho pelo valor alto, mas era exatamente o que eu precisava. Sem pensar 2 vezes, aceitei a oferta. Passei o endereço para meu amigo, só por garantia, e fui dormir com esperança. No dia seguinte, peguei o ônibus até os arredores da cidade. Plantações de arroz e montanhas avermelhadas apareciam no horizonte. Depois de caminhar 10 minutos, cheguei a uma linda casa de madeira no topo de uma colina. A vista era fascinante, mas não pude deixar de notar como era isolada. Senti um medo estranho ao pensar que ninguém poderia me ajudar se algo acontecesse. Toquei a campainha. Uma mulher abriu a porta. Você deve ser a Sabrina. Eu sou a Luciana. Entra, por favor. Assenti com um sorriso sem graça. Luciana tinha uns 30 e poucos anos, cabelos longos, castanhos e rosto fino. Você tem uma casa linda, eu disse. Ela sorriu e chamou. Pablo, desce! A mamãe precisa ir. Um menininho fofo desceu correndo e sentou no sofá. Pablo, esta é a Sabrina. Ela vai cuidar de você nos próximos 3 dias. Eu quero que você obedeça a ela, tá? Tá bom, mamãe. Pablo acenou que sim e me olhou timidamente. Luciana me entregou os $600 adiantado, dizendo que seria mais prático. Começou a carregar a bagagem para o carro. Para 3 dias eram muitas malas. Achei estranho, mas não quis parecer intrometida. Tem comida na geladeira.
Você fica no quarto de hóspedes à esquerda. Qualquer coisa, me liga, tá? Ela se despediu de Pablo e partiu. Fui para o quarto de hóspedes deixar minha mochila. Pablo espiou pela porta e se escondeu. Eu ri. Pode entrar. Ele entrou devagar e me deu um sorriso adorável. Quer comer alguma coisa? Posso fazer panquecas. Ele acenou que sim, com entusiasmo. Descobri que Pablo não era tímido. Brincamos de esconde-esconde, fizemos aviões de papel e nos divertimos o dia todo. Mas quando a noite caiu, um silêncio assustador tomou conta. Depois do jantar, fui colocá-lo para dormir quando ele fez um pedido estranho. Você pode dormir aqui comigo? Por quê? Medo do escuro? Não, não do escuro. Então do quê? Eu não gosto quando ele me visita à noite. Quem? O Senhor dos olhos esbugalhados. Quem é esse? É o homem que anda pela casa depois que escurece. Ele tem olhos muito grandes e cara infeliz. Um arrepio percorreu minha espinha. Não havia mais ninguém ali. Do que ele estava falando? Eu ri, tentando disfarçar o susto. Não existe Senhor dos olhos esbugalhados, Pablo. Não tem ninguém aqui além de nós. Eu já teria visto. Ele mora dentro da cama d'água no quarto da mamãe. Vai dormir. Se eu vir esse tal senhor, eu boto ele para fora. Dei um beijo de boa noite e saí. O corredor escuro, com luz amarela fraca, criava uma atmosfera sinistra. Desci as escadas. A casa estava em silêncio completo. Só o tic-tac do relógio de pêndulo. Eu disse a mim mesma que crianças inventam histórias. Mas algo me dizia que Pablo não estava mentindo. Tinha experiência com meus primos pequenos e sabia quando uma criança inventava. Sem hesitar muito, entrei no quarto de Luciana para verificar. Vi uma cama d'água grande no centro, um armário no canto e um espelho grande na parede. O quarto estava muito mais limpo que o resto da casa. Senti até o cheiro forte de cloro e detergente. Verifiquei debaixo da cama, atrás das cortinas, dentro do armário. Nada. Voltei para meu quarto. Horas depois, quase pegando no sono, ouvi passos. Meu coração disparou. Abri os olhos devagar. Ninguém. Me virei e levei um susto. Pablo estava perto da minha cama com expressão assustada. Por que está acordado? Ele está andando de novo. O Senhor dos olhos esbugalhados. Ele agarrou meus pés. Não quero voltar para o meu quarto. Devia ser um pesadelo. Peguei na mão dele. Vem, vamos ver se ele ainda está lá. Se estiver, você dorme comigo, tá bem? Pablo acenou que sim. Subimos as escadas. O quarto dele estava vazio. Viu? Não tem ninguém. Vai para a cama. Quando me virei, Pablo estava parado fora do quarto, olhando fixo para o corredor. O rosto branco como papel. O quê? Ele não se mexeu. Levantou a mão devagar e apontou. O Senhor dos olhos esbugalhados está perto das escadas. Fiquei com raiva da imaginação dele. Fui apressada. Ah, já chega, Pablo. Não existe. Mas meus olhos correram para o fim do corredor e meu sangue congelou. Havia uma figura alta e assustadora parada ali, rosto furioso e olhos muito abertos e vermelhos nos encarando. Nunca tinha visto algo tão sinistro. O homem esticou dedos longos e sujos, ouviu o estalar dos ossos, apontou para as escadas e abriu uma boca grande e vazia. Nenhum som saiu, mas o maxilar começou a se expandir de forma apavorante. Gritei e corri para o quarto de Pablo, levando ele. Não dormimos a noite toda. Queria ligar para a polícia, mas o que diria? Que tinha um fantasma. Pensei em ligar para meu amigo, mas não queria parecer ridícula. Decidi esperar o amanhecer para ligar para Luciana e levar Pablo para minha casa. Quando o primeiro raio de luz entrou no quarto, por volta das 6, saí devagar. Verificamos tudo. Estava normal. Liguei para meu amigo pedindo que viesse nos buscar. Tentei ligar para Luciana, mas caía na caixa postal. Esperava meu amigo quando Pablo gritou. Estava parado fora do quarto de Luciana, com a mesma expressão assustada. O que foi? Ele disse com voz embargada. O Senhor dos olhos esbugalhados está dentro da cama d'água.
tentando me assustar. Corri para o quarto, vazio, como antes. Nenhum rastro daquele homem. Não está aqui, Pablo. Está sim. Pode ver os olhos dele dentro da cama. Cheguei perto da cama d'água e olhei com atenção. Através do vinil levemente transparente nas bordas, vi algo escuro se movendo. Pressionei a superfície com cuidado. Senti algo sólido e estranho. Quando forcei mais, a água agitou. Consegui ver claramente. Meu estômago revirou. Era um corpo, um cadáver dentro da cama d'água. Não sei há quanto tempo, mas reconheci o rosto inchado e os olhos esbugalhados. Era ele, o senhor dos olhos esbugalhados. Chamamos a polícia. Depois me contaram que era o namorado de Luciana. Os dois aplicavam golpes em clientes de imóveis. No último, conseguiram muito dinheiro. A polícia descobriu que Luciana decidiu ficar com tudo e matou o parceiro. Imagino que o crime foi naquele quarto, o que explicaria a limpeza meticulosa e o cheiro forte de cloro. Ela não viajou a negócios. Fugiu. Provavelmente me contratou para parecer uma viagem normal, ganhando tempo. A polícia ainda procura por ela. Pablo foi para um lar adotivo. Sempre penso nele. Não entende completamente o que aconteceu, mas carrega um peso que nenhuma criança deveria carregar. Durante aquele terror todo, foi o único que tentou nos alertar. Só desejo que tenha encontrado paz e que Pablo, onde esteja, durma tranquilo, livre das visitas do Senhor dos olhos esbugalhados. Existem trabalhos que parecem fáceis, até você descobrir o que realmente se esconde por trás das portas fechadas. O meu parecia um sonho, mas acabou sendo um pesadelo. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. Eu trabalhava meio período como babá na minha pequena cidade rural, no extremo sul. Foi nessa época que eu encarei o que eu só consigo descrever como maldade pura. Eu perdi muita fé na humanidade naquele tempo, e, sinceramente, isso não mudou muito com o passar dos anos. Foi durante as férias escolares, cerca de 10 anos atrás. Fui chamada para trabalhar na enorme casa de uma das famílias mais ricas da minha vizinhança. Os pais, Heloísa e Fernando, eram um casal muito simpático e acolhedor, que me fez sentir super confortável na casa deles. Meu trabalho era bem simples, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu cuidava de Daniel, que tinha 11 anos na época, e de Carolina, que tinha 8. Quando os conheci pela primeira vez, eles foram muito educados. Carolina, em particular, foi muito receptiva comigo. Ela disse logo de cara que meu cabelo era muito bonito. Parecia o de uma das bonecas dela, e nós ficamos amigas imediatamente. Daniel, por outro lado, também era muito adorável, mas ele tinha aquele olhar distante, vazio. Eu imaginei que ele era só mais reservado, queria me conhecer melhor antes de confiar em mim. Tudo bem, estou acostumada com isso. Tudo começou muito bem. As primeiras semanas foram bem tranquilas. A gente saía para o jardim enorme. Eles brincavam de esconde-esconde. Depois, Daniel jogava futebol enquanto eu me sentava com Carolina na festinha de chá da tarde dela. Mais tarde, à noite, eu os levava para subir as escadas, colocava eles na cama e pronto. Meu trabalho acabava por ali, até os pais voltarem para casa. O de sempre. Isso até chegarmos à terceira semana em que eu estava cuidando deles. Eu estava na sala, assistindo televisão, esperando os pais, achando que as duas crianças estavam dormindo. Eu mesma já estava começando a ficar com muito sono, mas algo me despertou. Um grito alto vindo do quarto de Carolina. Subi correndo e encontrei Carolina no chão, chorando. "Ele cortou meu cabelo!" ela gritava. Era verdade. O lado direito do cabelo dela estava de repente muito mais curto que o esquerdo. Levantei o tapete e vi que tinha cabelo embaixo, cuidadosamente escondido. Corri até o quarto de Daniel. Ele fingiu estar dormindo. Eu gritei, e ele finalmente se virou e olhou para mim. Então perguntei por que ele tinha cortado o cabelo dela. E ele me respondeu que não tinha feito nada, que estava dormindo profundamente.
Eu percebi que ele estava mentindo. Então eu o confrontei e ordenei que dissesse a verdade. De repente, a expressão dele ficou vazia. Ele simplesmente me encarou e disse que não fez nada, e que se tivesse feito, e daí? Eu não podia fazer nada mesmo. Eu já tinha lidado com algumas crianças mimadas antes, sabe? Elas são controláveis. É normal criança se comportar mal. Mas aquilo era diferente. Tinha uma frieza nas palavras dele que me assustou um pouco. Imediatamente, contei aos pais sobre o comportamento terrível do filho deles. Disse o quanto a filha deles estava chateada. Eu só esperava que eles ficassem bravos e disciplinassem o filho. Mas a reação deles, embora calma e educada, foi mais assustadora do que a explosão do menino. Eles disseram que o filho deles era um anjo e nunca faria algo assim. Que provavelmente Carolina tinha feito aquilo para chamar atenção. Eu até perguntei como isso fazia sentido. Por que Carolina tentaria chamar atenção enquanto ela estava dormindo? Eles não souberam responder e simplesmente me repreenderam, me lembrando que meu trabalho era cuidar das crianças, não discipliná-las. Esse nível de negação me deixou muito incomodada e eu pensei em pedir demissão. Mas eu me senti mal por Carolina, então decidi ficar. As 2 semanas seguintes foram calmas, mas tudo chegou ao limite na 5ª semana, numa quarta-feira à tarde. Carolina tinha pegado no sono depois da sua elaborada festa do chá e dormiu ali mesmo no sofá. Daniel estava brincando no jardim, então eu fui lá fora para vê-lo. O que eu vi, eu nunca vou esquecer. Ele tinha construído uma pequena estrutura de pedra. Era até bonitinha, como um pequeno poço de pedras. Então, notei que saía fumaça de dentro. Me aproximei e olhei para dentro do poço. Lá estava, uma pequena rã, queimando. Ele tinha jogado álcool na pobre rã e a queimado viva. Eu me levantei devagar, horrorizada e entristecida com o que vi. Então, senti algo passar muito perto de mim. A árvore atrás de mim fez um barulho agudo, e foi quando vi o que quase me atingiu. Era uma flecha de besta. Olhei para cima e lá estava ele, Daniel. Ele segurava uma pequena besta na mão, uma de verdade. Descobri depois que o pai dele guardava mais de uma besta trancada em seu quarto, e ele tinha conseguido pegar uma. Ele estava sorrindo. Um sorriso desagradável, maligno. Eu gritei o nome dele, com raiva, e disse para ele parar. Sua expressão vazia e sorridente mudou de repente, e ele fingiu estar arrependido, fazendo cara de choro e dizendo, me desculpe. Ele disse que não tinha visto que eu estava ali. Esse moleque quase me matou. Então, liguei para os pais dele para contar o que estava acontecendo. Mais uma vez, aquelas pessoas simplesmente minimizaram. Meninos são meninos, eles disseram. Eles me disseram que me dariam um pagamento extra naquele dia. Chamaram isso de pagamento por perigo. Eu não trabalhava como babá para receber pagamento por perigo. Pedi demissão na mesma hora. Os pais ficaram preocupados no início, mas depois a mãe me implorou para que eu, pelo menos, terminasse meu turno naquela noite. Eu aceitei, mas disse que no dia seguinte iria embora e que se fosse eles, enquanto o menino ainda era jovem, eu o levaria para a terapia porque ele tinha sérios problemas de comportamento. Eles me disseram que eu não tinha o direito de dizer a eles como criar seu filho e ficaram ofendidos por eu julgar tão duramente o estado mental do garoto. Eu respondi que ele cortou o cabelo da irmã, que estava torturando e matando animais e que quase me matou. Isso é como uma coleção de sinais de alerta bem ali. Em vez de reconhecerem que eu tinha razão, eles simplesmente repetiram que eu podia terminar a noite, receber meu bônus e não precisaria mais falar com eles. Naquela noite, eu fiquei tensa o tempo todo. Eu não sabia o que mais aquele garoto poderia fazer. Eu disse a Carolina, em segredo, que se algo acontecesse, era para ela me chamar imediatamente. Verifiquei se eles estavam seguros na cama e então desci para a sala, praticamente contando os segundos, esperando os pais chegarem. Já havia se passado cerca de 1 hora. Então, ouvi Carolina gritar de novo. Ouvi barulho
e percebi que Carolina tinha saído da cama. Quando cheguei ao corredor, a vi caindo escada abaixo, como se tivesse sido empurrada. Olhei para cima e lá estava ele, Daniel, com outra besta na mão que o pai dele tinha e que eu nem sabia que existia. Ele estava apontando diretamente para a minha cabeça. Estava sorrindo, com aquela expressão vazia. Então ele virou a besta, mirando na direção da irmã. Eu gritava para ele abaixar aquilo e ele me perguntava: por quê? O que você vai fazer a respeito? Eu estava olhando diretamente para aquela besta, apontada para a pobre Carolina, que chorava histericamente. Então, ouvimos o trinco da porta se abrir. Os pais entraram e Daniel jogou a besta na minha direção. Eu levantei as mãos instintivamente e acabei pegando. E foi isso que os pais viram. Eu segurando a besta, Carolina chorando e o moleque também chorando. Ele correu para os pais, dizendo que achavam que havia um intruso. Na história dele, eles ouviram alguém do lado de fora. Ele disse que eu tinha pego a besta e estava tentando protegê-los. Que Carolina tinha caído acidentalmente enquanto tentava se esconder do que eles pensavam ser um ladrão. Mas que ele estava muito grato por eu estar ali para protegê-los. As mentiras saíam com tanta naturalidade que foi assustador. Eu fiquei sem palavras. Eu realmente acho que, naquele momento, testemunhei o trabalho de um sociopata. Os pais me abraçaram, me agradeceram e perguntaram se eu queria continuar trabalhando para eles. Nem brincando. Peguei apenas meu pagamento normal e saí de lá. Essas pessoas estavam em negação total de que o filho delas era uma pessoa manipuladora e maligna. Quando eu estava na porta, pronta para ir embora, Carolina correu até mim e me abraçou. Ela me pediu para não ir. Daniel fez o mesmo, mas os pais pareciam não notar nada de errado. Eu me recusei a chegar perto dele. Eu gostaria que a história terminasse aí. Mas, infelizmente, ações têm consequências. Anos depois, Carolina entrou em contato comigo. Ela me contou que assim que completou 18 anos, conseguiu fugir de casa. Cortou absolutamente todo o contato com a família e começou uma nova vida depois de se formar. Acabou sendo a melhor decisão que ela tomou na vida. Ela já estava morando em outra cidade quando aconteceu. Foi ela quem me ligou para contar. A casa da família tinha pegado fogo. A mãe, o pai e Daniel morreram tragicamente no incêndio. Eu soube imediatamente que aquilo não tinha sido acidental. Assim como a pobre Han, ele foi o responsável. Alguns meses depois, após a investigação, foi revelado que os corpos queimados dos pais tinham ferimentos consistentes com um ataque de besta. As autoridades concluíram que Daniel atirou nos pais primeiro e depois ateou fogo na casa, morrendo também no incêndio que ele mesmo causou. A culpa me acompanhou por muito tempo. Eu sentia que deveria ter feito mais, insistido mais. Talvez se aquele garoto tivesse recebido ajuda quando ainda era tempo, tudo poderia ter sido diferente. Mas nem sempre conseguimos salvar quem precisa, principalmente quando as pessoas ao redor se recusam a enxergar a verdade. Os monstros existem de verdade e às vezes eles usam o rosto mais inocente que você pode imaginar. A mente das crianças sempre foi algo que me fascinou. Nós gostamos de pensar que os pequenos são puros, incapazes de maldade. A verdade é que, embora nem sempre a gente veja, a mente de uma criança pode ser um lugar escuro e confuso, cheio de emoções que nem elas mesmas conseguem entender direito. E se essas emoções não são guiadas corretamente, elas podem se soltar de formas aterrorizantes. O que eu vivi há alguns anos mudou para sempre a maneira como eu vejo as crianças e a psicologia delas. Eu não sou psicóloga, mas depois daquela experiência eu entendi que, embora as crianças pareçam ser doces e brincalhonas, dentro delas pode haver algo quebrado, algo perturbador, algo que nem todo mundo consegue ver à primeira vista. Eu me lembro daquela tarde como se fosse ontem. Tinham me contratado
para cuidar de 2 crianças, um menino de 10 anos e outro de 8. Os pais eram pessoas ocupadas, com trabalhos exigentes, que costumavam ficar fora até tarde da noite. Era a primeira vez que eu trabalhava para eles, mas tinham me recomendado através de uma conhecida em comum. O plano era simples: ficar de olho nos meninos, dar o jantar e garantir que eles fossem para a cama em um horário razoável. Eu já tinha feito esse trabalho inúmeras vezes, em casas diferentes, e nunca tinha enfrentado problemas. Quando cheguei à casa, os pais me receberam com sorrisos e me deram uma breve explicação sobre a rotina dos garotos. Eles eram educados, embora eu tenha notado uma certa tensão no ar, como se houvesse algo que eles não estavam dizendo. Os meninos, por sua vez, não foram muito animados. O mais velho, que parecia mais reservado, me olhou rapidamente antes de desaparecer pelo corredor. O mais novo me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, mas também se afastou sem dizer muita coisa. Foi uma recepção estranha, mas não dei importância naquele momento. Às vezes as crianças são tímidas no começo, pensei. Os pais saíram com pressa, deixando a casa em silêncio. Durante a primeira hora, tudo correu normalmente. Os meninos estavam na sala vendo televisão, enquanto eu preparava o jantar na cozinha. Às vezes, eu dava uma espiada para ter certeza de que estavam bem. O mais velho não tirava os olhos da tela, e o mais novo parecia mais inquieto, mudando de posição a cada poucos minutos. Quando a comida ficou pronta, chamei os 2 para virem à mesa. O mais novo se levantou rapidamente, mas o mais velho não se mexeu. Chamei de novo, desta vez com mais firmeza, mas não houve resposta. Aproximei-me dele, pensando que talvez não tivesse me ouvido. Mas, quando cheguei ao seu lado, notei algo estranho na expressão dele. O olhar dele estava fixo na tela, mas seus olhos pareciam vazios, como se ele estivesse vendo algo que o resto de nós não podia perceber. Está na hora de jantar, eu disse suavemente, colocando minha mão no ombro dele. A reação dele foi imediata e brusca. Ele virou a cabeça na minha direção com um olhar que me fez recuar. Não era o típico olhar de irritação que as crianças costumam lançar quando são interrompidas no meio do seu programa favorito. Havia algo mais sombrio naqueles olhos, algo que me deixou de cabelo em pé. Finalmente ele se levantou e foi para a mesa. O tempo todo, o ambiente na casa parecia pesado, denso. O mais novo comia em silêncio, mas continuava se mexendo, inquieto, na cadeira. O mais velho, por outro lado, mal tocou na comida. Ele brincava com o garfo, afundando a comida no prato, mas sem levar nada à boca. Parecia completamente desligado de tudo ao seu redor. As horas passaram e os meninos continuavam se comportando de maneira estranha. O mais novo, embora mais animado, ainda se mostrava inquieto. Enquanto isso, o mais velho, cada vez mais isolado, se retirou para o seu quarto sem dizer uma palavra. Decidi que o melhor era que ambos se preparassem para dormir. Aproximei-me do mais novo e disse que era hora de ir para a cama. Ele se levantou sem protestar, mas antes de subir as escadas, ele parou e me olhou. Cuidado com ele, ele sussurrou para mim, apontando para o quarto do irmão mais velho. Às vezes ele faz coisas estranhas. Eu fiquei gelada. O tom da voz dele era tão sério, tão carregado de algo que eu não conseguia identificar direito, que não soube o que responder. No começo, pensei que fosse algum tipo de brincadeira entre irmãos. Talvez o mais velho assustasse o pequeno de vez em quando, algo comum em muitas casas. Mas havia algo na maneira como ele disse aquilo, algo que me fez duvidar da minha primeira impressão. Decidi ignorar o aviso e segui com a rotina. Disse que era hora de dormir e os levei aos seus quartos. O mais novo ficou no quarto dele, mas o mais velho, que já estava no seu, me olhava de um jeito que me deixava nervosa. Eu sabia que algo não estava bem com ele, mas não tinha ideia do que estava por vir. Perto das 10 da noite, enquanto eu checava meu celular na sala, ouvi um barulho alto vindo das escadas. Levantei-me imediatamente e, quando cheguei ao pé da escada, eu o vi.
O menino mais velho estava parado no topo, com uma pistola na mão. Eu a reconheci na hora, uma calibre 38, provavelmente propriedade do pai dele. Senti o medo tomar conta de mim, dos pés à cabeça. Eu estava paralisada, incapaz de me mover. Como ele tinha conseguido a arma? O que ele estava pensando? Não era uma cena que eu pudesse classificar como um simples jogo. A arma não parecia ser um brinquedo. Nas mãos dele, ele parecia sério. A expressão dele, mais fria e vazia do que nunca. Não se mova, ele disse, apontando a pistola para mim. Meu coração batia tão forte que achei que ele poderia ouvi-lo de onde estava. Eu não sabia o que fazer. Se eu me movesse bruscamente, ele poderia disparar sem querer. Mas eu também não podia ficar ali, imóvel para sempre. Tentei me acalmar, pensar em uma maneira de desarmá-lo sem que nenhum de nós saísse ferido. Calma, eu disse, tentando manter a voz o mais serena possível. Não está acontecendo nada. Por que você não abaixa essa arma? Mas ele não me ouvia. Seus olhos estavam cravados em mim. E então, sem aviso prévio, ele virou a pistola na direção do seu irmão mais novo, que tinha saído do quarto e estava parado no corredor do andar de cima, observando a cena com os olhos cheios de terror. Naquele momento, eu soube que não podia ficar parada. O tempo pareceu desacelerar. Em um movimento cuidadoso, mas sem parecer ameaçadora, comecei a subir as escadas lentamente. Eu tentava falar com ele, mantê-lo calmo, enquanto procurava o momento exato para agir. Ele continuava falando, mas suas palavras não faziam sentido. Dizia coisas sobre se proteger, sobre ameaças invisíveis, que, segundo ele, estavam por toda parte. E então, enquanto gesticulava com a mão livre, suas mãos tremeram e ele deixou a pistola cair no chão. Eu não hesitei. Já estava a poucos degraus de distância. Me lancei sobre a arma e a agarrei antes que ele pudesse reagir. Nesse momento, tudo aconteceu muito rápido. Ele gritou, dizendo que era eu quem o estava ameaçando, que eu tinha pegado a arma para machucá-los. Eu não sabia se ele estava tentando manipular a situação ou se realmente acreditava no que dizia, mas não tinha tempo para descobrir. A única coisa que importava era que ele não estava mais com a pistola nas mãos. Com a arma segura, liguei imediatamente para os pais dele. Eles estavam prestes a sair de uma reunião e chegaram em casa o mais rápido que puderam. Eu também liguei para a polícia, que chegou poucos minutos depois. Enquanto esperávamos, o menino continuava insistindo em sua mentira, dizendo que eu tinha sido a agressora. Mas seu irmão mais novo, ainda paralisado pelo medo, não disse nada. Quando os pais e os policiais chegaram, dava para ver a confusão e o pânico no rosto deles. Eles não conseguiam entender como o filho mais velho tinha conseguido a arma. Mas o mais inquietante foi quando um deles se lembrou que a casa tinha câmeras de segurança. Foi então que tudo ficou claro. As câmeras tinham captado tudo, desde o momento em que o menino mais velho encontrou a pistola, até quando ele tinha ameaçado a mim e ao seu irmão. As gravações não deixavam lugar para dúvidas. O que mais me perturbava não era o fato de ele ter conseguido a arma, mas a frieza com que ele tinha agido. Não tinha sido um acidente, nem um jogo. Tinha sido algo mais profundo, algo mais sombrio. Os pais não demoraram a reagir. A polícia orientou que o menino precisava de avaliação médica urgente e eles concordaram imediatamente. Semanas depois, recebi uma ligação dos pais. Eles queriam me agradecer e explicar o que tinha acontecido. Contaram que o menino tinha sido levado a um especialista em saúde mental e, depois de várias avaliações, foi diagnosticado com psicose e um transtorno grave de personalidade. Ele não era apenas um menino problemático. Havia algo quebrado em sua mente que o levava a agir de maneira imprevisível e perigosa. Ele foi internado por razões de segurança e, segundo eles me contaram, continuava sob tratamento intensivo. Aquela noite nunca mais saiu da minha cabeça.
Quando fecho os olhos, ainda consigo ver o olhar vazio dele, a arma nas mãos pequenas, o terror nos olhos do irmão. Hoje eu sei que por trás do rostinho inocente de uma criança pode existir um abismo que ninguém imagina. E se ignorarmos os sinais, se fingirmos que está tudo bem, quando claramente não está, podemos acabar pagando um preço que nunca mais vamos conseguir esquecer.